Noite, pessoal, sejam bem-vindos a essa live. Já tem um tempinho que eu não fazia live aqui no Instagram, mas hoje nós vamos começar essa live falando de temas importantíssimos para o seu desenvolvimento pessoal. Vou falar hoje de performance mental. Eu tenho certeza que isso vai se aplicar a você. Tenho certeza que isso vai ser útil para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu projeto, seja ele qual for. Quem está chegando, seja bem-vindo. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Vamos entrando aqui para a live. Já vamos começar aqui falando de temas que vão ser aplicados aí no seu projeto pessoal, seja ele qual for, tá? Nós estamos inaugurando a semana da mentalidade de performance. Hoje eu vou te explicar o que é mentalidade de performance. Boa noite, Juni, boa noite, Gina, Dri, boa noite, N. Capanema, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E pessoal que quer participar da live, daqui a pouquinho eu vou abrir essa oportunidade. Quem quiser entrar e subir aqui comigo ao vivo para bater um papo, tirar alguma dúvida ou deixar também escrito para mim aqui nos comentários, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos chegando, sejam bem-vindos. Quem tá aí, ó, já manda aí para o seu amigo, para entrar na live, tá? Convida o pessoal. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sueli. Pessoal, vamos entrando, vamos chegando aqui nesse canto, tá? Boa noite, Marlúcia. Tem um tempo já que eu não faço live aqui e eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser útil para todo mundo. Boa noite, Denise. Vamos chegando. Eu gosto de ver o pessoal aqui interagindo. Boa noite, Ana Espíndola. Vamos lá, galera. E ó, pega papel e caneta, porque hoje você vai sair daqui com algumas orientações práticas. Eu vou te contar a minha própria história, eu vou te contar o que eu pude destilar nos últimos 40 anos sobre performance mental e como isso pode te ajudar no seu projeto pessoal, seja ele qual for, tá? Eu quero, sei lá, quero fazer uma prova, quero fazer um concurso, quero emagrecer, quero começar a correr, quero melhorar as minhas relações interpessoais. Essa live é para você, tá? Então, fica comigo. Eu vou primeiro contar um pouco do que é esse projeto dessa semana, que começa hoje e vai até o próximo domingo. É totalmente gratuito, tá bom? Na nossa comunidade, nós temos uma comunidade no WhatsApp, onde diariamente eu posto um áudio, um conteúdo sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, tá bom? Então, esse projeto vai acontecer lá e essa aula aqui é uma aula inaugural, onde eu vou convidar todos os que estão aqui para participar desse projeto, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Mara, boa noite, Adilson, boa noite a todos que estão chegando nessa live. Vamos conversar aqui sobre esses temas. Bom, então, primeiro ponto, tá? O que é essa semana de autoconhecimento ligado à performance mental, tá? Para começo de conversa, performance mental é só para gente importante, só para empresário, só para superatleta? Não. Performance mental é para qualquer para qualquer pessoa que queira usar a sua mente da melhor forma. Transformação começa na mente. Primeiro você toma decisões, primeiro você cria um ambiente mental, primeiro você cria o chamado mindset, né? Para executar um plano, um projeto. É disso que nós vamos falar. Performance mental é ajustar essa mente da melhor forma possível para tocar o teu projeto, seja ele qual for, da melhor forma, obtendo os melhores resultados possíveis. Então, o primeiro ponto, performance mental é para você sim. Você pode melhorar o seu rendimento, a sua eficiência mental. Beleza? Então tá, o primeiro ponto é esse. O que é a nossa semana de performance mental ou de mentalidade de performance, como eu gosto de chamar? É uma semana onde eu vou compartilhar por 7 dias técnicas práticas para você aplicar no teu contexto, seja ele qual for, essas ferramentas
de transformação. Então, nós teremos algumas diretrizes básicas, que são recomendações que eu vou deixar para você praticar todos os dias, e a cada dia eu vou acrescentando um detalhe, uma atividade, uma diretriz. E aí tem duas formas de você acompanhar essa semana, né? Lá no WhatsApp, na comunidade, naturalmente, tá? Tem duas formas de você acompanhar. A primeira delas é só ouvir os áudios diários, é só escutar o que eu estou falando e não fazer nada. Se você optar por esse caminho de só escutar, você vai engrandecer os seus conhecimentos, você vai aprender um tanto de coisa interessante, você vai ficar mais interessado no assunto, possivelmente sim, mas se você não executar, você não vai sentir a transformação. Agora, o segundo caminho, que é o que eu recomendo, é que você siga o protocolo. O que eu estou compartilhando com vocês é um protocolo que demorou 30 anos para ficar pronto. Nos últimos 30 anos, eu venho dedicando a minha vida ao autoconhecimento. Em 95, eu comecei a minha prática de meditação, em 1995. E de lá para cá, eu vim organizando e mapeando essas ferramentas para gerar uma adaptação para as pessoas que estão a fim de crescer, de se desenvolver. Beleza? Então essa é a proposta da semana e essa aula inaugural aqui hoje, ela serve para eu nivelar alguns conhecimentos, para eu compartilhar com vocês as 3 diretrizes básicas do projeto e para eu te contar um pouco de como isso funciona, tá? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. O que é performance mental? Eu já falei que serve para todo mundo. Eu já falei que performance mental serve para você que está me ouvindo aí. Mas, primeira pergunta, o que é performance mental? Tá? Você deve ter ouvido falar do termo, possivelmente você vai associar isso só ao pessoal, sei lá, do Wall Street, do pessoal que é empresário, ou do pessoal que é super atleta. Não tem nada a ver com isso. Eles também aplicam isso, eles também usam performance mental. Mas performance mental, ou mentalidade de performance, é um jeito de você usar a sua mente e as ferramentas mentais que você tem para obter os melhores resultados nos teus projetos. Mas essa performance, essa mentalidade de performance, ela tem quatro pontos que são muito importantes. São 4 características, tá? Você já pegou o papel aí para anotar, a caneta? Então, eu vou te falar quais são esses 4 pontos importantes da mente que gera performance, tá? Só que antes, eu vou contar para você um pouquinho da minha história pessoal. Como é que eu cheguei nisso, né? Pessoal, vou voltar no tempo aí, sei lá, 40 anos, vai. 40 anos atrás, eu era um moleque apagado, tava aí com 13 anos de idade, né? Tava apagado, sabe? Aquele estado mental de letargia, não aprendia nada na escola, eu tinha as dificuldades didáticas, cognitivas para aprender. Eu era um pouco assim, sabe? Meio que apartado da realidade, ficava viajando. Eu era fraco mentalmente. O tanto de bullying que eu sofri na escola, se eu contar, vocês vão rir. Meus apelidos, o jeito que eu era tratado, o jeito com o qual eu me tratava também, com descuido, né? Por várias razões que não vêm ao caso aqui. Mas o fato é que eu me lembro claramente daquela tarde, quando eu estava em casa, tentando resolver um probleminha, né, um para-casa de matemática, de fatoração. Fatoração, aquela fatoração básica de pegar um número e ir decompondo esse número em números primos e tal, né? Não entendi aquilo, mas eu não entrava na cabeça. Eu tentava reproduzir os passos que eu tinha decorado na aula, mas não rolava. Até que entrou meu irmão no quarto. E aí eu pedi ajuda. Primeira coisa importante é essa, hein? É pedir ajuda. Se você não pede ajuda, se você não tem reconhecimento da sua dificuldade, dificilmente você pode ser ajudado, tá? Então pedir ajuda é um sinal importante. Até o Buda pediu ajuda, né?
Para quem conhece a história do budismo, sabe que na hora da luta dele com ele mesmo, ele toca a terra com a mão direita. Tem até uma figura muito famosa, né? Ele sentado tocando a terra, pedindo testemunho da terra. Mas enfim, isso é outro papo. Então eu pedi ajuda do meu irmão. Me ensina aqui, me ajuda. E ele foi então, começou a me explicar. Funciona assim, pega esse número, divide pelo outro. E aí você vai dividir o próximo número primo. Se dá para dividir, não dá, passa para o outro e tal. E aí eu fui entendendo aquilo. Aí eu fui entendendo que havia um método. E eu fui entendendo principalmente que um problema pode ser decomposto em partes menores. Olha que sacada. Foi intuitivo. Eu percebi assim, nossa, uma coisa que é difícil, um problema que é difícil, ele pode ser decomposto em problemas, em pedaços menores. Então aquele número cabeludo que eu tinha que fatorar, quando eu dividia a primeira vez, já virava um outro número, menor, mais palatável. E fui fazendo. Resultado, aprendi a fatorar, ganhei uma confiança. E aí eu vi que havia um método possível de ser aprendido para resolver problemas. Aquele foi o ponto inicial quando a minha mente acordou. De alguma forma eu acordei, eu falei assim, cara, não é que eu sou burro, não é que eu sou incapaz, não é que eu sou fraco, é que eu não sabia que tinha um método. Eu não tinha aprendido o método. E daí, a partir desse ponto, eu comecei a aplicar, né, essa metodologia de dividir problemas grandes em problemas menores nas minhas coisas. Comecei a estudar melhor, comecei a ficar mais robusto como aluno. Alguns anos mais tarde, eu fui fazer prova, né? Meu primeiro desafio, eu fui me testar. Eu fui fazer prova para o colégio técnico da UFMG. Estava na 8ª série, ia para o ensino médio, e aí é uma prova, um concurso público, né? Tipo o Cefet, né? Fiz os dois, inclusive. E aí falei, agora eu vou testar se eu aprendi o método. E aí fui, estudei 6 meses, não tinha cursinho para mim, estudei sozinho, mas com método, né? Com 4 pilares, que daqui a pouco eu vou te contar quais são esses 4 pilares, tá? Bom, fui lá, comecei a praticar o meu estudo, fui aprovado. Ali eu ganhei uma força mental. Estudei 3 anos no colégio técnico. Lá eu elaborei mais ainda. Algum tempo depois eu falei, opa, agora é hora de um desafio maior. Vou prestar concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Que é um concurso nacional. Eu estava lá com os meus 18 anos de idade, por aí. Fiz a prova, fui reprovado. Não passei a primeira vez. Depois de 1 ano de estudo, eu não tinha conseguido a aprovação. Eu falei, uai, mas o que eu fiz de errado, né? Qual foi o ponto fraco? Estudei mais 1 ano, acertei os detalhes, bati nos pontos fracos que eu tinha, que era geografia e história, e depois de mais 1 ano eu consegui a aprovação. Passei 4 anos dentro da academia, né? Seguindo a vida militar, 4 anos de internato, onde eu aprendi muito e onde eu consegui, inclusive, fortalecer muito esse método, porque aí eu estava vendo já o resultado concreto. E depois de algum tempo eu decidi não seguir a carreira militar, né? Não fiquei lá. E aí saí e mais uma vez fui replicar esse método, fui aplicar de novo para construir outra realidade pessoal. Fui fazer física na UFMG. E aí então já era ano de 95 e nesse ano eu comecei a fazer meditação. Foi em 95 quando eu fui fazer física na UFMG, comecei também a meditação. Mas enfim, o importante é que esse método funcionou e funcionou mais uma vez, tanto para eu me formar como físico na academia científica, quanto dentro da minha prática budista. O resultado foi que em 2004 eu fui para o Japão, eu fui convidado para ir ao Japão para realizar um treinamento e uma ordenação monástica. Foi uma porta que me foi aberta, né, por muita gratidão que eu tenho por isso. E aí fui ao Japão, encarei esse desafio. E aí, mais uma vez, esse método de performance mental, ele funcionou, ele só ficava mais evidente, mais forte de que ele funcionava, tá? E aí, de lá para cá, então, eu tenho trabalhado com meditação, eu dirijo grupos de meditação, eu ensino as pessoas a pensar melhor,
a ter uma visão mais clara. É o que eu tenho feito nos últimos 25 anos da minha vida, com especificidade, tá? E recentemente, quando eu completei 50 anos de idade, eu me propus alguns desafios para coroar esse processo. Eu falei assim, bom, legal, tem um caminho que é famoso, que é o caminho de Compostela, e tem uma prova que eu quero fazer, que é a prova do Ironman, que é do triatlon. Então, eu passei 3 anos me dedicando a essas atividades e repliquei esse método e do zero, eu saí do zero no triatlon no ano de 2022 e agora em setembro eu finalmente completei a prova do Ironman, depois de 2 anos e 8 meses, o que comprovou, mais uma vez, o que coroou esse método. E eu fiz 3 caminhos de Compostela, né? 2022, 23 e 24. Então assim, essa minha história é só para mostrar o seguinte, que eu sou bonzão? Não. É para mostrar que eu saí do zero, eu era uma pessoa mentalmente fraca, um adolescente com problemas, mentalmente fraco, enfraquecido, com um corpo muito fraco também. E esse método replicado várias vezes, rodado várias vezes, me levou a lugares interessantes, tá? E essas conquistas pessoais, para mim, elas são importantes porque elas, primeiro, eu testei em mim, né? E segundo, eu fui testando em mim e fui compartilhando. Tá cheio de aluno meu aqui, né? Que já teve algum contato comigo, com as práticas, tá? E todos sabem que uma das minhas prerrogativas é praticar aquilo que você prega, tá? Se você fala uma coisa, se você prega, se você acredita, é necessário praticar. E aí agora, então, tá? Nós temos uma comunidade onde eu estou compartilhando desde o ano passado, diariamente, pílulas, doses desse conhecimento. E essa semana agora, que começa hoje, serão 7 dias, até o próximo domingo, nós vamos focar na mentalidade de performance. Pessoal que está querendo entrar na live, daqui a pouquinho eu vou aceitar os convites, tá? Só quero explicar um pouquinho agora para vocês quais são os 4 pontos da mente de performance. Quais são 4 pontos que você, se você entender esse processo, você pode rodar esse processo em qualquer projeto que você tenha. Em qualquer projeto. Primeiro ponto da mente de performance. Anota aí. Visão. Leitura. Visão. Visão inclui você olhar para a cena, fazer o mapeamento e entender onde você está, onde você quer chegar, por que você quer fazer isso. Então, dessa caixinha, visão, primeiro pilar, você vai ter que trabalhar algumas habilidades. Por exemplo, a observação não reativa. Eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui, tá? Não vou aprofundar muito, porque envolve neurociência, inclusive, tá? Mas o que é observação não reativa? Que é o pressuposto básico para você fazer uma boa observação, uma boa leitura. É você estar em contato com as coisas, com as cenas, com as situações, com as vicissitudes da vida, com os problemas, com as questões, mas não reagir. E reatividade, o que é reatividade nesse contexto? É a reatividade do sistema nervoso límbico de agarrar, apegar ou fugir, ou aversão. Veja bem, nós temos não só um cérebro, nós temos 3 cérebros em nós, sendo que 2 deles eu vou agrupar no que eu chamo de cérebro límbico e o cérebro mais recente, que é o nosso neocórtex. A estrutura límbica em nós tem 200 milhões de anos. Os mamíferos, os primeiros mamíferos na Terra, começaram a desenvolver essa estrutura límbica, tá? Que é uma região cerebral, são redes neurais, são estruturas neurais responsáveis pelas emoções, pela vida social, pelos comportamentos sociais, pela interação em grupo coletiva. Então, os primeiros mamíferos
que estavam na Terra começaram a desenvolver esse sistema límbico. E nós herdamos isso, porque quando o Homo sapiens surge, e ele vem lá do Neandertal, etc., uma série de hominídeos, né? Quando o Homo sapiens chega no seu auge e começa a desenvolver, além do límbico, o neocórtex. O que é o neocórtex? É a parte mais recente do cérebro, que tem 200 mil anos apenas. Veja bem, o límbico tem 200 milhões de anos. O neocórtex tem 200 mil anos. Então ele é muito mais recente que o límbico, o neocórtex, né? Então quando nós começamos a desenvolver essa capa, que é exatamente essa capa onduladinha, né? Quando você pega um cérebro para dissecar uma figura do cérebro, aquela capa onduladinha. Aquela capa ali, ela foi construída lá quando o Homo sapiens começou a se desenvolver. E é ali que nós pensamos, razão, inteligência racional, linguagem, planejamento, é tudo neocórtex, razão. Tá? Neo é novo e córtex é o córtex cerebral. Já o límbico é responsável por emoção, por comportamento social, por reatividade límbica. É o límbico que reage, porque o límbico gravou lá na ancestralidade comportamentos de sobrevivência, que tem a ver com apego ou aversão, com perseguição da caça para comer ou com fuga do predador que quer te pegar. Quando nós falamos em reatividade, nós estamos falando dessa reatividade. Porque nós reagimos limbicamente a todo momento. Basta alguém te criticar. Basta alguém ter uma opinião contrária à sua. Você já vai sentir uma aversão, um perigo, não é assim? E aí você, às vezes, se recolhe ou reage. Reage, às vezes, com um comportamento mais agressivo, com uma fala mais dura. Isso é reatividade límbica. Ou também, quando alguém te elogia, te seduz. Aí você também reage limbicamente. Você se entrega no apego. Você perde a lucidez. A observação não reativa, que é o primeiro pilar da mente de performance, ela diminui essa reatividade límbica. E como é que você faz isso? Tem várias estratégias. Essa semana eu vou compartilhar algumas. Tem várias formas de desenvolver essa observação não reativa. Mas então o primeiro ponto importante é que a mente de performance, ela tem uma capacidade de visão, de ver, de planejar, de observar com menos reatividade. Beleza? Anotou aí? Então, visão, primeiro pilar, visão. Dessa visão surge o segundo pilar, planejamento. A mente de performance planeja. Planejamento não é ficar ansioso, não é ficar preocupado. Planejamento é você compreender causa e efeito. É compreender que se você fizer determinadas coisas, você vai chegar em algumas consequências, causa e efeito. Isso é planejamento. Então, por exemplo, eu, há 3 anos atrás, quando planejei, quando eu vi que eu queria fazer um Ironman, e aí no campo da visão também, é importante demais delimitar o porquê que você quer fazer aquilo, tá? Essa é uma outra estratégia. Mas beleza, eu vi, quero fazer um Ironman. Aí eu fui para segundo pilar. Qual o meu planejamento? Quantas vezes eu vou treinar por semana? Quantas provas eu farei? Como é que vai ser a escadinha da intensidade, do volume dessas provas? Quais eu farei primeiro? Com qual recorrência? Planejamento. Porque eu sabia que a cada prova que eu ia fazendo, eu pulava um degrau, subia um degrau. Então eu fiz isso conscientemente. Planejei. Então, planejamento pressupõe que você entende os degraus que você vai percorrer. Que você se vê no agora, mas tem a projeção de que algum tempo para frente você vai se transformar, você vai mudar. Então, a parte de planejamento, ela segue a da visão. Então, visão, plano, planejamento.
ok? E aí, para esse planejamento, mais uma vez, nós temos também estratégias, tá? Por exemplo, quando eu vou planejar, uma das estratégias, tá? Tem várias. A gente pode usar o princípio de Pareto, por exemplo, tá? O que é esse princípio? Ele reza que para você mudar um sistema, você começa mudando 20% do sistema. 20-80, essa é a regra de Pareto. Para eu mudar o todo, eu posso mudar esse todo operando em 20% do que é essencial dele. Tá? Então tem um jeito de fazer isso, tem uma forma de fazer isso. Beleza? Tá. Viu, planejou. E aí você vai para ação, para execução. Ação é o terceiro pilar. A mente de performance, ela age, ela roda o que foi planejado. Ela tem que botar em execução. Se ela não agir, se ela não botar aquilo para fazer, ela não sai da teoria. Ela não sai do plano. Quantas vezes você planejou uma dieta e furou a dieta? Quantas vezes você planejou começar uma atividade física? Você até pagou, inclusive. E aí você não vai para a academia. Você fura. Por que acontece isso? Porque você não soube fazer a transição do planejamento para a ação. Porque não é só planejar. Quando você planeja, você está usando neocórtex, com um pouco do límbico. Lembra disso que eu expliquei? Os cérebros. Então, quando você planeja, você está usando principalmente neocórtex, estratégia racional. Aqui agora, quero chegar lá, vou dar um passinho e tal. Mas quando você vai agir, se não houver alinhamento entre límbico e neocórtex, a atuação é boicotada pelo límbico, por uma razão simples. Se o límbico não entender a proposta, o que ele vai visar sempre será sobrevivência da espécie. E sobrevivência pressupõe acumular comida, repouso, não gastar energia à toa, reprodução da espécie, que é sexo, e focar naquilo que vai manter a segurança. O límbico se envolve com isso. Pô, você planejou uma transformação que vai gastar energia, você vai para academia, gasta tempo, é exaurido, você vai ficar cansado, você vai diminuir as suas forças naquele momento, né? Porque você vai cansar e tal. O límbico não quer isso. Ele quer ficar no sofá, comendo, repousando, sobrevivendo. Então, como é que você pode fazer esse alinhamento entre o teu planejamento e a execução da ação? Essa é a questão. É aí que entra um pulo do gato importantíssimo, que são os gatilhos mentais. Um gatilho mental é uma rede neural que já vem de fábrica em nós. Você tem que entender isso. Isso vem de fábrica de milhões de anos atrás. Quando a estrutura límbica foi formada nos primeiros mamíferos, essas reações, esses gatilhos, foram instalados na estrutura límbica. E aí, o que você tem que fazer é usar esses gatilhos mentais para gerar comportamento. Um gatilho mental é uma rede neural que gera um comportamento específico. Vou te dar um exemplo, para você entender o que é um gatilho mental. Gatilho mental visual. Como assim, Gustavo? Já foi no shopping, né, center, e aí você viu aquelas promoções na vitrine, 20% de desconto, não sei o que lá e tal. Tudo visual. Sem que você saiba, isso está disparando em você um gatilho que tende a gerar um comportamento de ir lá e pelo menos ver o que está em promoção. Tá? Por quê? Porque quando nós éramos espécie ainda em desenvolvimento, não havia linguagem verbal, não havia neocórtex, não havia razão, havia linguagem visual. O homem primitivo pintava nas cavernas. Então, quando tinha um bicho que era predador, ele pintava lá, ó, foge desse bicho. Se vê esse bicho aqui, foge. Já esse outro bicho aqui, que é a nossa caça para comer, se você vê-lo, vá caçá-lo. Então, a comunicação era essencialmente visual. Quando você
entende isso e usa esse gatilho visual, você promove uma chance de alinhamento maior de límbico e neocórtex. Como é que eu posso usar o visual, Gustavo? Várias formas. Por exemplo, quando eu me propus a fazer o Ironman, eu só usava roupa de Ironman, para que eu pudesse ver todos os dias essa logo aqui, esse símbolo, esse significado, e aí o meu límbico lembrava do acordo que foi feito com o neocórtex. Nós estamos em treinamento, nós queremos fazer essa prova. Usei gatilho mental visual. Outro gatilho mental, troquei a minha pulseira do relógio, era preta, botei vermelha, laranja. Gatilho mental visual. Para sempre que eu olhasse para o relógio, eu me lembrasse que eu tinha treino para fazer. Que eu estava em treinamento. Então eu usei esse gatilho a meu favor. Pessoal, são mais de 40 gatilhos mentais. Tem o gatilho da antecipação, tem o gatilho mental da prova social ou da conformidade social. Por exemplo, isso aqui é uma comunidade, né? Onde é que você acha que vai ser mais provável que você consiga ganhar força de transformação? Sozinho ou numa comunidade de pessoas afins? Óbvio que é na comunidade. Por quê? Porque ali as pessoas que estão fazendo também junto com você te dão um feedback comportamental que você usa a teu favor. Você fala, é possível fazer, tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer. É o mesmo gatilho que te faz entrar numa loja que está cheia. Você vê assim, tá todo mundo comprando. Uai, o que é aquilo? Eu vou lá ver o que é. Gatilho mental da prova social. Então você pode usar também esses gatilhos mentais, você deve usar os gatilhos mentais da transição do planejamento para a ação. Então veja que a ação não é só fazer, não é só falar assim, eu marquei a academia, então vou para a academia amanhã. Será que vai conseguir dar conta? E aí que a disciplina entra como um fator consequência do alinhamento entre límbico e neocórtex. Olha que legal! Disciplina é um comportamento recorrente que foi originado pelo alinhamento entre estruturas neurais do límbico e do neocórtex. Quando você alinha a sua decisão mental racional com o teu combustível emocional, porque límbico é emocional, tá? E aí é por isso que é importante, lá atrás na visão, saber muito bem o porquê que você faz um projeto. Beleza? Eu estou no terceiro pilar. Visão, planejamento e ação. Estou explicando superficialmente, porque aqui é uma live rápida, tá bom? Tudo isso vai ser reforçado na nossa comunidade. E a comunidade, o link para você entrar, que é gratuito, está aqui no meu Instagram, na minha bio do perfil. Você vai clicar, você vai entrar e nessa semana, por 7 dias, eu vou te acompanhar nessa jornada de performance mental. A cada dia tem uma tarefa, tá bom? Então tá bom, vamos para o quarto pilar. Pensa comigo. Viu, tá visto, tá claro. Planejou, planejamento. Tá agindo, tem ação envolvida, alinhada. Beleza? Beleza. Só que você vai sofrer intempéries do mundo. Você vai sofrer desregulação emocional. Às vezes é um problema no trabalho, na família, às vezes é uma questão pessoal. Então você vai ser afetado diariamente no teu campo emocional. E isso pode abalar esses 3 pilares. Aí o quarto pilar, regulação emocional. Regulação emocional, que é uma prática, é uma técnica, uma habilidade desenvolvida, serve para você. Quando sofrer uma oscilação emocional, você possa retornar na sua linha de normalidade o mais rápido possível. Veja, muita gente confunde regulação emocional com compressão ou repressão emocional. Tipo, eu não posso me sentir assim, eu não posso sentir ansiedade, eu não posso sentir medo. Isso não é regulação, isso é repressão emocional. E não funciona. Não funciona, tá? Isso é um princípio da física.
Quando você comprime um gás, as moléculas ficam mais agitadas. Então, quanto mais você reprime, mais você aumenta a energia interna do conteúdo reprimido. Isso não vai funcionar. Regulação emocional é diferente. Regulação emocional é quando eu, conhecedor, sabendo dos princípios regulatórios, tem princípio, tá bom? Eu, ao sofrer uma emoção desreguladora, consigo voltar para a minha linha de normalidade o mais rápido possível. Pessoal, a pessoa que tem esses 4 pilares desenvolvidos ou mesmo em desenvolvimento, a pessoa que aprendeu a ver, a observar sem reagir, que aprendeu a planejar olhando causa e efeito, que aprendeu a agir alinhando o límbico e o neocórtex, e que aprendeu a regular a emoção, nada para essa pessoa. Essa pessoa tem conquistas, eu não vou dizer infinitas, porque é impossível, né? Nós somos limitados, né? Mas essa pessoa tem possibilidades ampliadas. Ela tem uma efetividade mental, uma força mental, que para onde ela olhar e for possível, mesmo que difícil, ela vai cumprir, ela vai fazer, ela vai chegar ao fim, ela vai realizar. Essa é a mentalidade de performance. Visão, planejamento, ação, execução e regulação emocional. A Vilma perguntou, em quanto tempo de prazo você consegue chegar nesse patamar? No instante que você começa a praticar, já saiu de onde você está. E já está no patamar da prática. Não pense em 5 anos, em 10 anos, porque isso, pessoal, não tem aposentadoria. Você não vai se aposentar. Tipo assim, agora eu cheguei aqui, tô bam, bam, bam. Não, é para sempre. A pessoa que realmente está desperta, ela está desenvolvendo as suas habilidades a vida inteira. Então, a grande pergunta é, quando que eu começo? Que horas que eu começo? Essa que é a pergunta. Começou, você já está desenvolvendo as 4. E se não começar a fazer, elas não se desenvolvem. Isso não é uma coisa que vem naturalmente por acidente. Não é assim. O ser humano é um ser que precisa de ser melhorado, tem que se melhorar. Tá? Não existe essa de se aposentar, de que agora eu sou o mestrão dos mestrões, e agora eu sou bam, bam, bam. Não existe. Eu, aos 50 anos de idade, me coloquei um desafio grande, que é fazer um Ironman em 3 anos. E eu fiz. Porque eu sou muito bom? Porque eu sou um super atleta? Não. Não. Eu sou normal como você. Mas é porque eu apliquei e eu rodei esses 4 pontos. É isso que nós vamos desenvolver essa semana. Então, é para você que quer rodar isso e aplicar em qualquer projeto pessoal, e quem foi esperto já sacou que isso serve para qualquer coisa. Se você se interessou por isso, é para você essa semana. Então você vai clicar depois que acabar a live na minha link do meu perfil, você vai entrar na comunidade, porque lá vai começar amanhã, aliás, isso aqui já é o começo, tá? Mas amanhã já vai começar a primeira atividade. Então, como é que vai funcionar essa semana, tá? O pessoal que quer participar da live, daqui a pouquinho eu chamo, tá bom? Só um minutinho. Como é que vai participar, como é que vai funcionar essa semana? Assim, 3 diretrizes básicas. São 3 atividades diárias por 7 dias. Essas, todos os 7 dias você vai fazer. E uma 4ª atividade extra que eu vou inserir a cada dia. Então, você tem 3 e amanhã, segunda, na comunidade, eu vou deixar qual que é a atividade do dia, da segunda. Quando for terça, já é outra atividade. Você vai fazer o da terça. Gustavo, eu posso acumular o da segunda? Se você der conta, ótimo. Show de bola, encara.
Pô, não, tá demais para mim. Então, tira o pé, mantém as 3 recorrentes e a do dia. Sentir firmeza, vou acumular, vai fundo, tá? Vai moldando aí. Eu vou te acompanhar na comunidade, eu vou passar as instruções e vou te acompanhando. Beleza? Então vai funcionar assim. Bom, quais são as 3 atividades recorrentes por 7 dias? E aqui, deixa eu te contar um negócio. Não custa nada. O custo é 0. Vai, eu estou compartilhando contigo um conhecimento que eu demorei 40 anos para acumular. Você não vai perder nada. Minha sugestão? Faça. São 7 dias. Se depois você falar assim, esse treino é para mim, beleza. Fiz minha parte. Você tentou. Estamos quites. Mas não sai daqui com a ideia de que, eu entendi, é legal, mas não é o momento. Nunca será o momento se você não começar. Nunca será o momento. O momento é quando você decide. O momento é quando você bate no peito e fala, é para mim. Não aguento mais repetir o que eu tenho repetido, eu vou mudar. Aí é o momento. Então, quais são as 3 atividades recorrentes? Primeira. E eu vou te ensinar, tá? Primeira, praticar, no mínimo, 5 minutos de respiração abdominal diafragmática, que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Se você me disser que você não tem 5 minutos no dia, você não pode acordar 5 minutos mais cedo, então isso aqui não é para você. Então para por aqui. Porque não tem condições de me falar isso. Você passa 2, 3 horas em rede social rolando tela. E vai me falar que não tem 5 minutos para acordar mais cedo? Então realmente não é para você. Mas se você tem os 5 minutos, que eu acho que você pode ter, como é que você vai fazer a respiração? Você vai se posicionar numa cadeira. Quem sabe sentar na almofada no chão, faz no chão. Posição de meditação e tal. Mas nunca meditei, não sei o que é isso. Não tem problema. Isso não é a meditação, vamos dizer assim, completa e tal. É a respiração diafragmática que serve também para alinhar límbico e neocórtex. Tá bom? Sentou na cadeira. Detalhe, senta na pontinha da cadeira, não encosta, tá? Porque se você encostar, você vai dormir, você vai viajar na maionese. Não é esse o papo. A pontinha. De preferência, se você puder fazer isso, você vai se ajudar. Bota a mão direita por baixo, a mão esquerda por cima e os polegares se tocam assim, ó. Tá? Direita por baixo, direita, mão direita. Esquerda, a do relógio, para mim, né? Por cima, polegar se toca. Isso repousa aqui no colo, ó, um lugar confortável, tá bom? Repousou no colo. Por que, Gustavo? Isso tem a ver com hemisférios neurais, lado direito e esquerdo do cérebro. Não vou entrar aqui em detalhe agora, tá bom? Botou lá. Não fecha o olho. Se fechar o olho, a imaginação vai atacar, vai ficar viajando na maionese. Não. Olho semiaberto, como se olhasse o horizonte, olhou o mar, né? Você não está focando em nada. Olho semiaberto. Faz aí. Você vai fazendo junto comigo, tá bom? Você treinar. Boca fechada. Respiração pelo nariz. Inspirou. O abdômen expande suavemente. Põe a mãozinha no abdômen aí para sentir. Inspirou pelo nariz. O abdômen expande suavemente. Dá uma leve expandida. Expirou, o ar sai, o abdômen contrai suavemente. É suave, tá? Não é forçado. Não é peito, não é isso, tá? Isso aqui relaxa, solta o ombro, o peito fica solto, é abdômen. É aqui, umbigo, aqui, ó. Põe a mão lá. Inspirou, abdômen expande. Expirou, abdômen contrai. É essa respiração que eu quero.
Seja cuidadoso com essa respiração. Não subestime. Essa respiração é milenar. É a respiração que nós fazemos em meditação profunda. Ela tem 2.500 anos, no mínimo. Então não subestime. Essa respiração, ela tem um poder enorme. Enorme. Sem ela, treinada, é muito difícil que você consiga percorrer os 4 pilares. Muito difícil. Então, 5 minutos no mínimo. Acordou, lavou o rosto, antes do café, sentou e respirou. Numa cadeira ou no chão, se preferir, na almofada. Importante, costas eretas, porque se você curvar, você vai travar o seu abdômen, o seu diafragma não vai funcionar e essa respiração não vai surtir o seu efeito, tá? Eu não vou explicar aqui por que essa respiração ela tem um poder de alinhar límbico e neocórtex, então não temos tempo para isso aqui, tá? Mas ela, por exemplo, trabalha o nervo vago. O nervo vago está passando nessa região do diafragma e a ativação do nervo vago faz com que você adote uma postura interna neurobiológica de repouso, de descansar e não de ativação, tá? Mas enfim, essa respiração é fundamental para você, é o alicerce da sua prática, tá? Então, 5 minutos todas as manhãs. No mínimo 5 minutos. E digo mais. Lembrou dela ao longo do dia? Tá no escritório, tá dirigindo, tá comendo. Faça 1, 2 minutinhos. Inspirou, o abdômen expande. Expirou, o abdômen contrai suavemente. Então, lembra do abdômen. É importante que essa região visceral acompanhe a respiração. Isso é feito com essa prática. Gustavo, não estou conseguindo ainda. Com tempo de prática e intenção você vai conseguir, tá bom? Então, primeira diretriz diária é essa. 5 minutos pela manhã. Beleza? Segunda diretriz. Acabou a respiração, terminou os 5 minutos, você vai pegar o seu bloco de anotação, a sua caneta, e você vai escrever ali uma ação do dia de ordenação. O que é isso? Qual que é a ordem do dia? Qual que é essa ação organizadora? É uma coisa específica que você vai fazer naquele dia, que está pendente, que tem que ser feito, que vai organizar a tua vida. Por exemplo, hoje eu tenho que marcar aquela consulta que eu estou adiando. Então, hoje, e de preferência, use um gatilho mental que se chama da especificidade. Seja específico. Hoje, às 15 horas, eu vou ligar e marcar esse médico. É um exemplo. Outro exemplo de ação organizadora. A minha cerca quebrou, tenho que arrumar minha cerca. Então, hoje, ao meio-dia, no almoço, eu vou comprar, então eu vou arrumar minha cerca. Outro exemplo. Hoje eu vou ligar para uma pessoa que eu estou enrolando para conversar num tema mais sensível, pedir uma desculpa, etc. Então, hoje eu vou ligar para essa pessoa, eu vou entrar em contato e tal. É uma ação, claro, se tiver mais, beleza, mas é uma ação objetiva, concreta, específica, que você vai fazer. Você tem que fazer. Você tem até meia-noite para fazer. E se não fizer, no outro dia, você tem que fazer 2. É essa que ficou aí, mas é de amanhã. Mas não faça isso. Faça naquele dia. Então, primeira diretriz. Respiração diária, 5 minutos. No mínimo. Acordou, respirou. Segunda diretriz. Saiu da respiração, pega o teu papel, o teu bloco, anota. Ordem do dia. Ação do dia. Tá? Isso tem um nome, chama ação anti-entropia. Não vou explicar o que é entropia aqui, mas entropia é desordem, tá? Então essa ação ela é anti-desordem, ação anti-entropia. Então vou fazer isso hoje, beleza? Tá? Terceira diretriz. Lembrando que as 3 diretrizes se repetem todos os dias ao longo de 7 dias, tá?
Terceira diretriz. Pega essa, hein? Vou tomar um gole d'água aqui. Pega essa. Sempre que você se flagrar, se pegar com pensamento ansioso, pensamento depressivo, pensamento pessimista, emoção desreguladora, sempre que você se pegar, se flagrar assim, você vai parar e você vai trocar esse conteúdo mental, trocar na base da intenção mesmo, da força mental, vai trocar por uma afirmação pessoal. Como assim uma afirmação pessoal? Eu vou te dar uma sugestão. Você pode criar a sua. Mas tem que ser afirmativa. Afirmativa. Não é na negação, tá? Que a afirmação, por exemplo, eu te sugiro, sempre que você sentir dúvida, vacilação, pessimismo, você para e fala: eu vou conseguir. Vai o quê? Eu não sei. É o seu contexto aí. De repente é um momento delicado de conversar com alguém, é uma profissão que você tem aí que está complicada, de repente é uma coisa que você tem que realizar naquele dia. Se flagrou no pessimismo, se pegou na ruminação mental, se pegou na cascata de pensamentos disfuncionais, troca esse conteúdo por uma afirmação do tipo: eu vou conseguir. Você pode criar a sua afirmação. Você pode escolher a sua. Mas tem que ser afirmativa. Tem que ser curta e objetiva. Ok? Se você não fizer isso em até 5 segundos, a partir do momento que você se viu, flagrou o pensamento ruminante, a chance desse pensamento ruminante te dominar é muito grande, porque redes neurais correlatas vão ser acionadas. Então esse corte chama-se corte na cascata de pensamentos disfuncionais. Mas tem que ser feito o mais rápido possível, em até 5 segundos. Se viu, se flagrou, pá, repete a sua frase, o seu mantra. Eu quero pegar o que você sugeriu. Beleza? Eu vou conseguir. Ponto final. Vai dar certo. Ponto final. O que eu preciso é que você troque esse conteúdo mental que está te desgastando, te corroendo, por uma afirmação. Beleza? 3 diretrizes. Respiração, toda manhã. A ordem do dia, ação anti-entropia, como eu expliquei, e a troca do conteúdo mental quando acontecer. Se acontecer 10 vezes, que você troque 10 vezes. Se for 20, que troque 20. Ok? Lembrando, você que está aqui, vai para a comunidade, o link está na bio do perfil, clica lá, entra na comunidade, porque a partir de amanhã, essas 3 diretrizes diárias serão complementadas a cada dia com uma quarta. Essa quarta vai complementar os 4 pilares da mente de performance. Quais são os 4 pilares? Visão, planejamento, execução com gatilho mental e regulação emocional. Alguém perguntou, né, deixa eu ver aqui, se essa live é uma forma diferente de 4 novas verdades. Não é. Esse conteúdo não é 4 verdades nobres do budismo, tá bom? Não é. Embora o que eu esteja falando contenha em algum grau a sabedoria budista, a filosofia e a prática budista, mas esses 4 pilares não são as 4 verdades nobres, ok? Isso é outro papo, outro escopo. Nós estamos aqui falando de mentalidade de performance. A mente que tem um projeto que quer melhorar, quer transformar algo com resultado concreto no mundo que nós vivemos. Beleza?
Estamos conversados, não acabou ainda. Eu ainda tenho alguns avisos para dar, tá? São 8h40, quase 1 hora de live. Quem quer entrar aqui na live ao vivo comigo, manda por favor o convite aí agora, que agora eu vou aceitar os convites. Eu sei que alguém mandou, eu já perdi aqui, tá bom? Quem quer subir ao vivo na live, manda aí. Então você que quer experimentar os 7 dias da performance mental, vai para a comunidade. É um grupo de WhatsApp, onde só eu passo mensagem para evitar excesso de mensagem. E daí você vai poder ir lá, então, receber todos os dias uma instrução, um áudio falando sobre essa semana, tá? Esse método, a organização eu criei em 2016, 17, tá? Chama-se método SATI. Ele é fundamentado em neurociência, fundamentado no budismo, fundamentado na minha história de realização. Mãe da Luísa, a 4ª diretriz, ela só será dada na comunidade, porque ela muda a cada dia. Segunda-feira vai ser uma 4ª diretriz. Terça-feira, outra 4ª diretriz, que você pode acumular ou não, se você der conta, tá? Mas, se não, ela é diária. Então, essa 4ª diretriz, ela é todos os dias da comunidade. Não vou falar aqui por quê? Porque ela muda. Amanhã vai ser tem uma ideia de direção didática e aí ela vai mudar a cada dia. Então, qual que é o grande macete? É você assistir essa live, quem entrou aqui do meio, né? Assistir essa live integralmente. Depois, você pegar o que eu falei, o que eu expliquei aqui dos 4 pilares da mente de performance, das 3 diretrizes diárias, que serão, né, sugeridas que você faça, e a 4ª diretriz que eu vou dar na comunidade a partir de amanhã. Vou voltar e vou reforçar um ponto. Se você só ouvir os áudios da comunidade, beleza. Você vai aumentar o teu escopo intelectual, você vai poder falar de gatilho mental, você vai poder falar de performance, enfim. Bacana, é interessante. Mas se você fizer, se você praticar, depois de 7 dias, você já vai observar resultados. Quais, Gustavo? Eu não vou adiantar aqui, mas, por exemplo, regulação dopaminérgica, de dopamina, que nós estamos fazendo também, é um protocolo de regulação da dopamina. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o pessoal que já treinou comigo sabe do que eu estou falando, tá? Nós temos regulação de dopamina por meio de comportamentos intencionais. Então, quando você fica rolando tela de celular aí, já está desregulando sua dopamina. Essa é a dopamina barata, né? E detalhe, hein? Dopamina não tem a ver com prazer, como todo mundo acha. Não, tem a ver, mas não é fundamentalmente só com prazer, não. Dopamina tem a ver com motivação. A desregulação de dopamina gera desmotivação. Então é por isso que muitas vezes você começa um projeto e não termina. Você não soube regular a dopamina, tá? Se autorregular. Tudo isso tem a ver com o lance da neurobiologia, que eu não vou entrar aqui em detalhes, tá bom? Então esse protocolo ele é baseado em neurociência, em filosofia e prática milenar do budismo também, mas principalmente no escopo do comportamento. É comportamental, é mente gerando comportamento. Transformação começa na mente. Não adianta você se propor uma transformação, a executar alguma coisa e não ajustar a sua mente. Mais uma vez, tem alguém que vai querer subir na live aqui ao vivo? Eu vi que tinha algumas solicitações. Eu não sei se eu consigo, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Tem aqui algumas pessoas. Deixa eu escolher uma aqui. Eu vou escolher uma pessoa aqui, tá? Para subir, se a pessoa aceitar, a gente conversa. Já escolhi. Aceita aí, sobe junto comigo, tá bom? Aí você traz sua dúvida, sua pergunta, tá? Bom, então é isso. Vamos esperar aqui se a Nina vai subir na live. Se não, eu escolho outra pessoa aqui, tá bom? E ó,
Esse protocolo, se você rodar os 4 fundamentos da mente de performance para qualquer projeto, você vai ter resultado. Se você rodar esse protocolo para o seu mundo subjetivo, para as suas emoções, se observando, você vai ter resultado. Ele serve tanto para o mundo objetivo, para atuar no mundo objetivo, quanto para você desenvolver o teu mundo subjetivo, tá? Isso é importante de falar, tá bom? Bom, a live vai ficar gravada? Tá, vai ficar gravada. Então, tem mais... a pessoa não subiu, deixa eu chamar aqui mais então o Virgínio. Virgínio, ó, aceitei a sua solicitação, tá? Se você quiser subir ao vivo, aceita, se não declina que eu chamo o próximo, tá bom? Que tinha me chamado aqui. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu rolar aqui os comentários. Pode me perguntar aqui, que eu respondo aqui, tá? As que eu vi, as perguntas que eu vi, acho que eu respondi, né? Se não, faz de novo, por favor, que eu vejo aqui e respondo dentro do possível. Beleza? Bom, pessoal, ó, eu tenho 1 hora de live, parece que o pessoal não vai subir mesmo ao vivo, então, beleza? Vamos encerrar por aqui. Vai para a comunidade agora. Sai da live, clica lá no link da bio e aí você vai entrando para a comunidade. Amanhã, os posts da comunidade eu sempre posto de manhã cedinho. Então é bom que você acorda, faz a tua respiração, escreve a diretriz do dia, né? A ordem do dia, e depois já ouve o áudio da comunidade, tá bom? Glória, eu já expliquei as 3 diretrizes, tá bom? Que é respiração todas as manhãs, escrever a ordem do dia, e depois você vai usar a sua afirmação, né, pessoal, quando você se sentir aí ao longo do dia com medo, com dúvida, com tristeza, etc. Assiste de novo a live, tá? Por favor, que aí você vai pegar de novo, tá bom? Leandro, a partir de qual idade pode fazer protocolo? Leandro, eu apliquei esse protocolo com a minha filha, Maia, nadadora, atleta. Ela tinha 13 anos, ela estava buscando a classificação lá nos Estados Unidos para o nível estadual, né? Ela tinha que alcançar um certo tempo na prova lá que ela ia fazer. Ela conseguiu. Então, o protocolo é aplicável a partir dos 12 anos, claro, né, no caso de adolescente, que seja supervisionado pelos pais, por um adulto, né? Por uma pessoa que vai dosar, que não vai pesar demais, tá? E aí, para criança legal, você pode fazer vários painéis visuais, tá? De reforço límbico visual, como eu fiz com a Maia. Dá para fazer bem lúdico com as crianças, adolescentes, tá bom? Então, a partir de 12 anos, supervisionado, orientação ali, chega junto, que dá certo. A Maia conseguiu o nacional e esse ano a Maia está buscando aliás, ela conseguiu o estadual, né, o índice, e esse ano ela está buscando o nacional. E vai conseguir. Pessoal, obrigado a todos que participaram. Amanhã nos vemos na comunidade. Continuamos o projeto lá. Serão 7 dias focados em desenvolver essa mente forte de performance para você tocar o seu projeto pessoal aí e transformar. Quem chegou por último, assiste a live de novo, assiste tudo para você entender o que foi dito aqui e vir com a gente. Beleza? Quem ficou até agora, brigadão aí, um forte abraço para vocês. Fiquem bem aí, plenos, serenos e nos vemos amanhã lá na comunidade. Valeu! Tchau! Obrigado!